Então hoje é um vídeo simples, só umas dicas práticas de alguém que já está neste percurso de leitura há uns 3 anos e que já percebeu algumas coisas, também já vi algumas coisas, algumas dicas que eu fui seguindo e realmente vi que resultaram. Então este vídeo é eu a dar-vos as dicas que pelo menos resultaram para mim e a dar-vos dicas que eu acho que vão ser consensuais, porque há coisas que realmente não dá para nós irmos negar. Então a primeira dica que eu daria a alguém que está a começar a ler é: não te sintas obrigado a ler um livro até ao fim. E isto era uma coisa que eu, no início, quando comecei a ler, eu às vezes estava a ler um livro e não estava a gostar assim tanto, mas eu obrigava-me a ler aquele livro até ao fim, porque eu tinha que ler o livro até ao fim. E claro que podemos tirar coisas boas daí, não é? Eu estava ali a fazer algo que já não estava, eu já não estava a ter vontade de fazer aquilo e pronto, e continuei a fazer, certo? Mas focando no ponto de leitura, eu não acho que isso seja vantajoso hoje eu não acho que isso seja vantajoso, até porque hoje eu já nem faço isso. Eu estou a ler um livro e não estou a achar nada interessante, eu simplesmente paro de ler. E outro ponto também sobre isso de ler o livro até ao fim ou não é livros que às vezes nós chegamos ali meio, perto de meio ou até um pouco depois de meio e já percebemos a ideia do livro. E depois o que acontece são 100 exemplos, o resto do livro são 100 exemplos da mesma ideia, ele a mostrar como é que é a ideia neste ponto da vida, e naquele, e então, livros modernos basicamente, os livros modernos têm muito isto, que é, eles têm uma ideia e depois dão 200 exemplos da mesma ideia. Então pronto, não te sintas obrigado a ler o livro até ao fim, era a primeira dica que eu daria. Se já percebeste a ideia do livro, provavelmente está na hora de o pausares, e se não estás a gostar do livro, estás só a perder tempo, pausa-o e não fazes como eu, que às vezes demorava 2-3 meses a ler um livro que não era assim tão grande, mas que eu obrigava-me a ler até ao fim. Pronto, a segunda dica é não desanimar quando estamos a ler livros difíceis, porque os livros difíceis é que vão, no fundo, são só os livros difíceis que realmente nos ajudam a ir para o próximo nível, porque nós precisamos de melhorar o nosso entendimento, a nossa compreensão, analisar melhor a maneira do autor escrever e assim, ler muitas vezes a mesma página ou até o mesmo capítulo, ler mais que uma vez e tudo. Portanto, são os livros difíceis que nos ajudam a melhorar, são os livros difíceis que realmente nos levam a outro nível de entendimento, a outro nível de compreensão. Portanto, a segunda dica seria essa: não desanimar com os livros difíceis, porque os livros difíceis são como tudo na vida, não é? Tudo que tem dificuldade na vida é o que mais nos ajuda. O terceiro ponto é ler o que te entusiasma. Não leias livros só porque te disseram para ler, não leias livros só porque viste muita gente a pegar no mesmo e assim. Não, lê livros que tu olhes, leias ali o prefácio assim e o livro chamou-te a atenção, ou que viste alguém, mas esse alguém explicou o livro e não explicou o que é que o livro se tratava, não disse só para tu leres o livro, percebes? E se o livro te suscitou curiosidade, pronto, lê esse tipo de livros, lê os livros que realmente te entusiasmam. Mas eu também te diria para ler os clássicos, porque isto da leitura, assim como tudo no mundo, uns foram bebendo dos outros, não é? Os autores modernos beberam dos antigos, os antigos dos mais antigos. Então, tipo, aconselharia-te a ler os clássicos mesmo, por exemplo, Dostoiévski, e Dostoiévski é muito bom, aconselho mesmo muito. Aconselho a ler assim esses livros clássicos, porque estes novos autores foram todos lá buscar a sua inspiração, foram todos lá beber a esses grandes autores, não é? E depois tem outra coisa desses grandes autores, é que eles existiram num tempo sem internet, existiram num tempo sem inteligência artificial, e mesmo assim, hoje em dia,
os livros deles são exaltados, eles próprios são exaltados, portanto vale a pena ir lá checar porque é que estes autores, que por exemplo Dostoiévski é de 1800 e qualquer coisa, teve uma vida muito caótica, e o homem escreveu obras maravilhosas e até hoje é vendido, os livros dele até hoje é exaltado, portanto por esses motivos todos acho que realmente vale a pena ir lá e ler esses clássicos. Pronto, outra dica é, por exemplo, às vezes a ler um livro não podemos ir muito com duas coisas, que é ou ir e aceitar tudo o que o autor diz ao ler o livro, ou irmos com a nossa ideia muito fixa e vamos discordar de tudo o que ele diz. Assim, eu acho que a melhor maneira de abordar era, imagina-te que és amigo do autor e tu estás a ler o livro e tu queres retirar os pontos positivos para dizeres ao teu amigo, olha, isto aqui estava muito, muito, muito bom, isto aqui também estava muito bom, e também queres tirar os pontos negativos para o alertar, certo? Portanto, o que é que isto significa? Lê o livro, analisa, não aceites tudo, pensa naquilo, se alguma coisa te fez confusão, mexeu com alguma coisa que tu acreditavas, abalou ali os alicerces, reflete sobre aquilo, pensa, chega a uma conclusão, ou seja, no fundo não fiques muito preso às tuas ideias, mas também não aceites tudo o que o autor te vai dizer, tenta chegar lá no meio termo dessas duas coisas, certo? E pronto, e o último conselho que até eu vi do Naval Ravikant, não sei se vocês conhecem, pronto, é um pensador assim do mundo moderno, que ele diz que ele prefere ler os melhores 100 livros uma e outra vez sempre, do que estar a ler 1000 livros, e eu acho que isso faz sentido, porque nós não vamos absorver um livro por completo numa leitura, muitas vezes nem em duas, e se for um livro denso, nem em 3 nem em 4, portanto, realmente sim, eu concordo, e isso eu vou começar a levar essa dica. É melhor ler os melhores 100 livros do que ler 1000 e qualquer coisa, do que ler tudo e mais alguma coisa, certo? E depois também, outra dica que eu daria era de não ler muita ficção, não ler muito romance, mas no sentido de romance que é só é um romance fictício, não é? Por exemplo, os Dostoiévski, os livros dele são todos classificados em romance, mas aquilo é um poço filosófico, aquilo é uma reflexão filosófica da primeira página à última, então não ler demasiado esse tipo de ficção e assim, porque isso, pronto, é bom, trabalhar a imaginação, certo, mas não nos agrega nada, é como ver filmes, assim, como ver filmes simples e assim, over and over and over, tipo, não te vai agregar em nada, certo? Portanto, lê a filosofia, lê a história, ser variado, mas ao mesmo tempo lê o que te entusiasma. Então pronto, são estas dicas de uma pessoa que já vem há uns 3 anos, que mudou completamente o tipo de coisas que lê há quase um ano. Eu era muito de ler estes livros de autodesenvolvimento, autoajuda e assim. E muitos têm o problema que eu falei, que é chega a um ponto em que eles já percebeste a ideia e eles dão 200 exemplos da mesma ideia no resto das páginas do livro, e como eu senti essa obrigação de ler o livro até ao fim, perdi muito tempo. Houve momentos que eu duvidava se a leitura era realmente boa para nós e assim, mas depois quando eu comecei a pegar em livros clássicos, quando eu comecei a pegar em livros que falavam de assuntos que eu queria saber, aí esquece, aí voei, aí comecei a olhar para a leitura de outra forma. Adoro ler hoje em dia, tenho mais paciência para me sentar a ler do que ver um filme, o que antigamente, se me dissessem isso, era impensável, porque eu sempre fui muito de ver filmes e séries e assim, e hoje em dia eu gosto de estar no meu cantinho, no meu silêncio, a ler um livro. E eu acho que tu, quando começares a ler as coisas que te entusiasmam, quando começares a ler os clássicos, tu vais ser da mesma opinião. Então pronto, foram estas as dicas, até à próxima.